Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui para finalizar aqui a nossa série de lives do mês de setembro, como nos propomos a fazer. E hoje a gente vai fechar com chave de ouro porque preparamos um conteúdo muito importante, um conteúdo que eu acho que vai ser muito útil, sabe? Desculpa que acabou entrando uma ligação aqui. Quero dar as boas-vindas a todos que estão assistindo ao vivo, a quem vai assistir na reprise também. Quero dizer também que o Miguel está acompanhando aí nos comentários para cuidar aí se tem alguma pergunta para que eu consiga responder para vocês, tá bom? Então tá me dando suporte aqui no backstage. Na live de hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades do suicídio. Então já quero fazer um aviso, né? Que vai ser um tema bastante sensível e nós vamos tocar em assuntos delicados aqui. Então eu não podia deixar de avisar que se você não está se sentindo bem para tocar nesse assunto, para ouvir esse assunto, então por favor mude de live, vai consumir algum outro conteúdo que seja melhor para você nesse momento, tá? Porque aqui a gente vai falar de temas bem profundos mesmo. E como é um tema bastante delicado, bastante sério, a gente tem uma responsabilidade aí de fazer com que o conteúdo chegue nas pessoas que precisa chegar, né? Então, só dá um ok pra mim, Miguel, se tá tudo ok com o áudio, com o vídeo, com a imagem, vocês estão me vendo, tudo ok? Bom, deixa eu me apresentar, né, gente, que eu sei que muita gente vai ver essa live aí pela primeira vez. Eu sou Cássia Zotes, sou autista e junto com o Miguel Otum, nós aqui no Norteando falamos sobre a vida adulta autista. Temos um podcast, temos vários textos, né, e gostamos de falar sobre isso. E não poderíamos deixar aí no mês de setembro de falarmos sobre saúde mental. Obrigado, Miguel. Sobre saúde mental da pessoa autista, mas também essa live não é só para pessoas autistas não, tá, gente? Claro que a gente sabe que ela é fundamental na comunidade autista, porque os índices de suicídio em autistas são de 6 a 7 vezes maiores do que em pessoas neurotípicas. E quando se fala aí de autistas nível 1 de suporte, sem deficiência intelectual, esses índices são 10 vezes maiores do que na população neurotípica. Então é um assunto bastante importante de ser falado, mas a gente não está aqui só para ficar falando de dados, não, porque os dados eles são importantes, mas só os dados não resolvem a vida de ninguém, tá? Então, assim, a gente sabe a importância que é esse assunto, porque segundo a Organização Mundial de Saúde, uma pessoa morre por suicídio no mundo a cada 40 segundos. Sim, gente, infelizmente essa estatística ela é bastante elevada e eu percebo que é uma responsabilidade, sabe, da gente que tem um pouquinho de conhecimento no assunto, de falar sobre isso, de expressar o que a gente conhece, porque eu acredito que o conhecimento salva a vida, sabe? E eu vejo que é uma missão nossa falarmos sobre esse tema, para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento, tenham consciência, se possivelmente estão entrando numa crise suicida, entendam os sinais de alerta, né? A gente já falou em outras lives. E hoje a gente vai aprofundar um pouco mais nos mitos e verdades sobre o suicídio, justamente para fazer o quê, gente? Para desmistificar o tema, para a gente conseguir falar abertamente sobre esse assunto, porque o suicídio ele pode ser prevenido sim com diálogo e apoio, mas que para que você possa ajudar, para que você possa participar dessa prevenção, é preciso você entender como isso funciona, tá? Eu quero já fazer um lembrete aqui, que se você conhece alguém que está passando por um momento delicado,
de ideação suicida, ou mesmo você, nós temos o número 188, que é do CVV, Centro de Valorização da Vida. Funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana, ligação gratuita, onde você vai ser acolhido e ouvido por uma pessoa que foi treinada justamente para atender pessoas nesses momentos de crise, tá? Então, se precisar, ligue 188, ligação gratuita. Bom, eu acho que eu tô bastante emocionada, sabe? Por poder falar desse assunto com vocês, até porque essa semana eu tive a oportunidade de participar de um curso com um perito em prevenção ao suicídio de Andorra, que é um país que fica próximo à França. E esse perito trouxe dados muito importantes que eu vou compartilhar com vocês aqui, inclusive de pesquisas, tá? De coisas que são simples, entre aspas, mas que ajudam na prevenção do suicídio. Isso comprovado cientificamente, tá? Eu acredito que cada pessoa que morre de suicídio significa que uma vida preciosa foi perdida porque essa pessoa não recebeu ajuda. E por isso que eu me sinto emocionada, sabe, de falar sobre esse assunto, porque é algo que me toca. Já falei em outras lives as situações que aconteceram com amigos, com familiares próximos a mim, e eu tô aqui para dar o meu melhor. Então espero que o conteúdo realmente seja útil para você que tá acompanhando aí. Bom, quero compartilhar com vocês essa pesquisa, né, que o perito em prevenção ao suicídio, que é o John Cruz, compartilhou com a gente. Ele compartilhou que existem pesquisas nos Estados Unidos que foram realizadas, e aí nós fomos pesquisar, tanto eu quanto o Miguel, localizamos essas pesquisas, tá? Então tudo que a gente traz aqui é baseado em ciência para vocês, não é da boca para fora. Não somos irresponsáveis de vir aqui abrir uma live para falar sobre mitos e verdades do suicídio sem nos prepararmos para isso, tá? E nós encontramos, sim, alguns estudos realizados nos Estados Unidos em que ações modestas têm ação efetiva na prevenção ao suicídio. E que tipo de ações modestas? Vou explicar um dos estudos para vocês, tá? Então, nos anos entre 1969 e 1974, num período aí de 5 anos, os hospitais psiquiátricos em São Francisco admitiram cerca de 3.005 pessoas por depressão ou tendências suicidas. E aí, um psiquiatra e um estatístico que trabalhavam nesse hospital resolveram fazer uma pesquisa com essas pessoas que foram admitidas nesse hospital psiquiátrico e designaram aleatoriamente 843 desses pacientes em 2 grupos. Então, o grupo A e o grupo B, tá? Desses pacientes. No grupo A, que a gente chama o grupo de contato, os pacientes, depois de receberem alta, né, eles recebiam cartas manuscritas, escritas à mão, dos profissionais da saúde que haviam entrevistado essas pessoas anteriormente. E eram cartas muito simples, mas que expressavam preocupação, cuidado e um desejo de manter contato. Então eu vou dar uma lida aqui só para você entender o quão simples eram essas cartas. Caro John, é um exemplo, tá? Já faz algum tempo que você esteve aqui no hospital e esperamos que as coisas estejam indo bem para você. Se você quiser nos deixar uma mensagem, ficaremos felizes em ouvir você. Atenciosamente, Susan. Simples assim. É uma carta manuscrita, não era digitada, tá? Isso é importante de colocar aqui. E essas cartas, elas foram enviadas quase mensalmente para todos esses pacientes, né? Desse grupo de contato. E ao longo de 5 anos, esses pacientes receberam um total de 24 cartas, quase que mensalmente, né? E aí, esse outro grupo B, né? O grupo que é chamado de grupo controle, não recebeu essas cartas de apoio, de cuidado, de preocupação. E o que eles perceberam? Eles perceberam que o índice de suicídio nessas pessoas, tanto o grupo A quanto o grupo B, tinham já saído do hospital, tá, gente? Mas nos
nos 2 anos seguintes, depois de uma internação psiquiátrica, é o momento em que o paciente está mais vulnerável. E então eles resolveram fazer esse estudo justamente para verificar como que eles podiam diminuir o índice de suicídio depois que a pessoa saiu do hospital. E esse grupo, que é o grupo de contato que recebeu as cartas de apoio, de cuidado, o índice de suicídio foi significativamente menor, foi quase metade do que no outro grupo que não recebeu as cartas. Consegue perceber a intensidade do que eu estou falando aqui? Uma carta simples de cuidado, manuscrita, fez a diferença se uma pessoa vive ou morre. Então, o assunto ele é muito mais complexo do que a gente está explicando aqui. Eu estou resumindo a pesquisa aqui para vocês. Mas por que eu quis trazer esse estudo? Porque eu achei muito importante. Às vezes a gente acha assim, o que eu, com o pouco conhecimento que tenho, posso fazer para ajudar na prevenção ao suicídio? Muita coisa, gente. Muita coisa. Às vezes uma mensagem de WhatsApp, um bom dia que você envia para alguma pessoa. Oi, tudo bem? Como que você tá? Porque uma das coisas que também foi trabalhada nesse treinamento que eu fiz essa semana é que a solidão é o primeiro passo para o suicídio. Então o fato da pessoa se sentir conectada com outras pessoas, se sentir que tem alguém que se preocupa com ela, mesmo que a distância, mesmo que a carta seja de alguém que nem da família isso faz diferença, tá? Então eu queria trazer isso aqui para vocês perceberem que nós, como seres humanos, como cidadãos, podemos fazer a nossa parte. Como? Sendo mais gentis, participando mais da vida das pessoas, pensando além do nosso dia a dia, da nossa correria. Eu sei, gente, não é fácil. A gente trabalha, a gente tem as nossas atividades e ainda vou ficar conversando. Pois é, mas é que às vezes a gente não escreve, não manda uma mensagem para alguém pensando assim, nem vou mandar mensagem. Eu já mando uma mensagem todo dia para tal pessoa, ela deve estar achando já que eu tô até incomodando. Gente, às vezes isso faz uma diferença gigantesca e era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Pequenas ações realmente podem ajudar na prevenção ao suicídio. Seja gentil, seja respeitoso, atenda as pessoas que conversam com você, dê atenção para essa pessoa, sabe? Eu acho que isso nos torna mais humanos também. E quando eu descobri esse estudo, eu fiquei assim bastante maravilhada, sabe? Porque às vezes a gente acredita que só um psicólogo, que só um psiquiatra, que só um especialista em prevenção ao suicídio é que vai realmente ajudar a reduzir o índice de suicídio no mundo, e a gente vê que a gente também pode ser um ativo, né? Pode ser um personagem ativo nessa luta da prevenção ao suicídio, tá? Quero dar boa noite para quem está chegando aqui. Vanessa, Cognitiva Pinhais, Andréia, sejam bem-vindos, tá, gente? A gente está falando aqui sobre mitos e verdades. Na verdade, ainda nem entramos no assunto mitos e verdades. Vamos entrar agora no primeiro mito a respeito do suicídio. E esses mitos, eles foram retirados, tá, de cartilhas psiquiátricas, da Associação Brasileira de Psiquiatria, alguns materiais internacionais, tá? Então, assim, foi um compilado de materiais que a gente fez aqui. Primeiro mito: quem fala sobre suicídio não vai realmente tentar. Quem aí já ouviu essa frase? Isso é um mito, tá, gente? Só que a gente ouve aí na linguagem popular de que a pessoa só tá querendo chamar atenção e que ela raramente, a pessoa que fala que vai se suicidar, ela se suicida. E ainda o que acontece? Por desconhecimento, muitas pessoas acabam inclusive ignorando um aviso e até desafiando essas pessoas, dizendo assim, vai lá e faz mesmo, sabe? É muito pesado isso, gente, porque quem fala sobre suicídio, na verdade, é um pedido de ajuda indireto. Essa pessoa está dizendo que o sofrimento dela está insuportável a ponto de ela não querer mais existir. Então, se uma pessoa falou que está pensando em suicídio, começa a pesquisar sobre suicídio, começa a falar sobre morte, é um pedido de ajuda. E a gente precisa ter ouvidos e olhos e sentimentos, né, para perceber
esse pedido de ajuda. Às vezes a pessoa não consegue pedir ajuda de forma direta e aí ela vai fazer algum tipo de comentário como falar sobre suicídio. Então, o que nós podemos fazer como pessoas leigas, tá? Agora eu não tô falando para profissionais, mas como pessoas leigas, o que a gente pode fazer quando alguém fala sobre suicídio? A gente pode levar a sério e a gente deve levar a sério. Não ignorar esses pedidos de ajuda, ouvir essa pessoa. Muitas vezes tudo que ela precisa é falar, é ser ouvida. Então uma escuta empática é algo que ajuda muito. E só o fato de ela saber que você levou a sério o que ela está falando, ela vai se sentir acolhida, ela vai se sentir respeitada, ela vai se sentir, opa, alguém se preocupa realmente comigo. Tá? Então é uma mudança de pensamento que a gente precisa ter a respeito do suicídio, que eu acho que é uma sementinha, sabe? Que a gente vai plantando e a gente vai espalhando esse conhecimento, mais pessoas vão sabendo sobre isso. Agora, enquanto a pessoa não sabe que isso é um pedido de ajuda, aí quase que indireto, né? Ela pode deixar passar isso e aí depois a pessoa pode, inclusive, acabar tirando a própria vida. Então, o primeiro mito é esse, né? Quem fala sobre suicídio não vai realmente tentar. Vai, muito provavelmente, tá? A maioria dos estudos diz que quem tentou suicídio falou antes. De alguma forma expressou, ou através de frases, de alguma forma ela pediu ajuda, mas ela não foi ouvida, ela não foi percebida, porque as pessoas não estavam treinadas para isso, tá? Então, por isso que a gente deve ficar atento e levar a sério esses sinais. O segundo mito: suicídio acontece de repente, sem aviso. É um mito também. Em muitos casos, a pessoa que pensa em suicídio, ela dá sinais, como mudança de comportamento, como isolamento, tristeza profunda, a pessoa começa a falar bastante sobre morte, e então, geralmente ela dá sinais. E o que a gente pode fazer quando essa pessoa dá sinais? É a gente estar atento a esses sinais, a gente perceber, sabe, ter uma chavinha de alerta que liga quando alguém fala alguma frase dessa, ou quando alguém comenta alguma coisa, ou se isola, sabe, ou começa a falar muito sobre morte, e a gente pode oferecer o nosso apoio, tá? Eu não preciso nem falar em apoio profissional, claro que sim, é importante, tá? Mas geralmente o primeiro apoio é da pessoa que está mais próxima a ela. E aí sim, além do seu apoio, além da sua conversa, é importante também você indicar ou até levar essa pessoa para ela ter um atendimento profissional. Porque a diferença entre essa pessoa ser atendida ou não ser atendida por um profissional, né, pode custar a vida dela, tá? Então eu queria deixar esse alerta aqui para vocês. Eu sei que tem mais gente chegando aqui, como a gente já está em andamento, não vou repetir o que a gente já falou, depois quem está chegando agora assiste a reprise, tá bom, gente? Vamos para o terceiro mito de hoje. Perguntar se a pessoa está pensando em suicídio pode incentivá-la. Essa é uma crença que é muito comum na maioria da população. Porque muita gente fala assim, mas eu nem vou perguntar se ela tá pensando em suicídio, porque eu posso até tá dando uma ideia para ela. Posso até fazer com que ela cometa suicídio antes do que ela cometeria só pelo fato de eu falar. E esse é um grande mito, tá, gente? É um grande mito. Por quê? Quando uma pessoa expressa alguma frase, algum sentimento de morte, e a gente evita, a gente faz de conta que não ouviu, a gente ignora, isso é muito mais dolorido para a pessoa que expressou o que ela estava sentindo do que se eu realmente perguntar. Mas me fala mais sobre isso, né? O que você realmente está sentindo? Você tem um plano já? Porque às vezes a pessoa ela tá numa pressão interna tão grande, tão profunda, que o fato de ela falar para outra pessoa já acaba diminuindo essa pressão interna e a tendência de ela cometer suicídio diminui. Tanto é que lá no Centro de Valorização da Vida, né, no CVV que eu falei lá no começo, 188, o que eles fazem? Em geral, eles escutam as pessoas. Só o fato da pessoa falar, da pessoa desabafar, isso já vai diminuindo toda aquela pressão, toda aquela angústia, todo aquele sofrimento.
Claro, provavelmente não vai ser o suficiente, precisa sim de um acompanhamento profissional, mas eu queria deixar isso aqui como uma dica, né, para você, que pequenas ações, como apenas ouvir uma pessoa, pode ajudar a diminuir o sofrimento dela, tá? Então, eu acho que isso é muito importante de a gente comentar aqui, tá? Mito número 4. Quem sobrevive a uma tentativa de suicídio não vai tentar de novo. É um mito, tá, gente? É muito alto o índice de tentativa de suicídio, uma segunda tentativa, em quem já tentou a primeira vez, tá? E assim, a pessoa que tentou suicídio uma vez, ela ainda pode estar vulnerável, principalmente se ela não receber um tratamento, se ela não receber um suporte adequado. Então, ela precisa sim de ajuda, ela precisa sim de apoio profissional, porque a probabilidade de acontecer uma segunda, uma terceira, uma quarta vez até conseguir é muito elevada, é muito grande, tá? E o que acontece na nossa sociedade é que não só as pessoas que não são profissionais da saúde, né, não sabem sobre suicídio. Existem muitos profissionais de saúde que não sabem, que não entendem, que não conhecem. Eu digo isso com propriedade, porque dei aula em curso de pós-graduação no Brasil inteiro para profissionais de saúde. E eu vivenciei histórias, gente, que são inimagináveis. Eu lembro que um dia eu estava dando aula no curso de urgência e emergência e entrei no assunto, né, suicídio, e uma das alunas, que era enfermeira, contou uma história que chegou uma pessoa no hospital que tinha tomado uma quantidade grande de medicamentos para tentar se matar, né? Tentou suicídio dessa forma. Ela foi atendida. Quando essa pessoa acordou no leito do hospital, depois de uma tentativa de suicídio, o médico que foi atendê-la olhou para ela e disse o seguinte: nem para isso você serve, né? Nem isso você conseguiu fazer direito. Sabe? Então, assim, o que eu tô falando aqui é do que eu conheço, é de experiências que eu vivi, é de realidade nua e crua. Não é de romantismo, de lacinho amarelo para prevenir suicídio no mês de setembro e os outros 11 meses do ano não se fala sobre isso, tá, gente? Eu tenho uma necessidade de falar sobre esse assunto pelas experiências emocionais que eu vivenciei, né? Pelos amigos que eu perdi, por familiares que eu perdi, por eu ter passado por experiência suicida. Então, abro aqui para vocês essa minha vulnerabilidade como alguém que passou pelo sentimento, sabe? E que de alguma forma aprendeu, ainda está aprendendo a ajudar outras pessoas, né? Através de buscar conhecimento, através de falar sobre o assunto. Por isso que eu digo que conhecimento salva vidas, tá? Há 2 anos eu recebi o diagnóstico de autismo. Antes disso eu nem imaginava que eu podia ser autista. E receber o diagnóstico de autismo para mim foi um divisor de águas. Eu digo sempre que é como se eu tivesse recebido uma nova certidão de nascimento. Então por isso que eu bato bastante nessa tecla de que é importante a gente se conhecer, é importante a gente ir atrás de descobrir por que a gente é de determinada forma, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, muito curiosa, que queria saber por que as coisas aconteciam daquela forma e eu não encontrava respostas. E aí quando eu descobri o diagnóstico de autismo, mudou absurdamente. Muitas coisas fizeram sentido, muitas coisas se encaixaram. E eu acredito que você que possa estar aqui ouvindo a gente, se você ainda está aqui nessa live sobre mitos e verdades, sobre o suicídio, é porque de alguma forma você se toca, né? Se comove com esse assunto e acredita que você pode também fazer a diferença na vida das pessoas. Vamos para o próximo mito. Só pessoas com transtornos mentais cometem suicídio. Esse aqui é um mito também bastante divulgado. E ele não é real, tá? Como eu falei, é um mito. Porque, embora os transtornos mentais, como depressão e ansiedade, eles realmente aumentam o risco do suicídio, isso realmente é verdadeiro, as pessoas passam por situações difíceis a vida toda, né? Uma hora é uma crise financeira, outra hora é uma crise no casamento, outra hora é um problema no emprego, e as pessoas acabam se sentindo vulneráveis. Só que nós
não fomos treinados para trabalhar, para gerir bem as nossas emoções. A gente não recebeu orientações nem da família, nem da escola e tivemos que aprender com a vida. E muitas vezes essa gestão e esse controle emocional, ele não é adequado. E aí a gente simplesmente surta numa crise, numa situação difícil e acha que as coisas não têm mais saída. E aí pode acontecer sim o suicídio impulsivo, que é aquele suicídio que não foi planejado. Porque existem dois tipos de suicídio. O suicídio que é planejado, em que a pessoa planeja, ela pesquisa sobre como que ela vai fazer, ela deixa uma carta, ela arruma todas as coisas dela, faz doações de animais de estimação. Então, ela prepara todo um ambiente. Mas também existe o suicídio impulsivo, que é aquele que quando a pessoa teve um grande impacto emocional, muitas vezes ela não consegue gerenciar aquilo e acaba de forma impulsiva cometendo suicídio. Por isso que é tão importante o apoio de quem está perto da gente, sabe? Às vezes, uma pessoa que abraça a gente e diz, calma, vai ficar tudo bem, isso vai passar, faz muita diferença. Para ajudar a gente a gerenciar a intensidade das nossas emoções. E eu, como autista, sei muito o que é intensidade de emoções, tá, gente? Então, queria compartilhar aqui com vocês que não são só pessoas com transtornos mentais que cometem suicídio, tá? Esse é um outro mito. O primeiro mito, o sexto mito já é uma continuação do que eu falei, né? Então, todo suicídio é planejado. Eu acabei de falar para vocês que nem sempre é assim. Existe o suicídio impulsivo, que é aquele quando a pessoa recebeu uma notícia de impacto emocional muito forte, ela fica com o que a gente chama de visão de túnel. Ela não consegue perceber possibilidades de resolver aquilo. Ela só consegue olhar para frente e ela pensa, minha vida acabou, eu não tenho saída, não tenho como resolver isso. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você, tá? A gente só consegue resolver os nossos problemas se a gente estiver vivo. Essa é a forma que a gente vai resolver os nossos problemas. A gente não consegue. A gente imagina que eu tô acabando com a dor, eu tô acabando com a angústia, mas é uma solução imediata e que acaba trazendo aí consequências danosas para todo mundo, tanto para a pessoa que comete suicídio quanto para os familiares. E aí eu falo isso não só numa questão biológica, social, mas uma questão até espiritual, né? Uma coisa que acaba interferindo muito na vida, não só da pessoa que comete, mas das pessoas em torno dela. E aí, depois de falar sobre esses 6 mitos, a gente já está finalizando aqui, indo para o final. Eu quero deixar algumas dicas de como você pode ajudar pessoas de forma simples, com ações modestas, mas que são efetivas. Então, a primeira coisa é, ouça sem julgar. É a primeira coisa, ouça sem julgar. Se você não souber fazer mais nada, Cássia, eu achei bem interessante isso tudo que você falou, mas talvez eu não me lembre nada, porque é muita coisa, é muito conteúdo, muita coisa nova. Então, preste atenção, ouça sem julgar. Faça só isso. Já vai, de alguma forma, ajudar a pessoa que está passando por aquela situação. Porque às vezes a pessoa não tem quem ouve ela, ou a pessoa que ouve vai julgar e vai ficar falando um monte de outras coisas, querendo dar sermão naquele momento. E no momento de crise a pessoa não precisa ouvir sermão, né, gente? Ela precisa ser acolhida, tá? Então, primeira dica, ouça sem julgar. Segunda dica, leve a sério qualquer ameaça, comentário ou ato que possa colocar a vida em perigo. Então leve a sério, não deboche da pessoa que fez algum comentário sobre suicídio ou sobre tirar a própria vida. Leve a sério, é isso que ela está querendo, é um pedido de ajuda indireto. Então preste atenção, tenha essa abertura de consciência para perceber o pedido de ajuda das pessoas. Não subestime a ameaça. Nunca diga para a pessoa, você nunca vai se matar. Você só fala, mas você não faz. É bem comum a gente ouvir isso e até me dói assim, sabe? Só que eu percebo que as pessoas não fazem isso por maldade, elas fazem isso por desconhecimento. Por isso que a gente está aqui, para ajudar você a pensar fora da caixa, para você, se passar por uma situação com alguém próximo, ouça sem julgar. Leve a sério qualquer ameaça, não subestime a ameaça.
Não desafia a pessoa dizendo assim, vai em frente, faça isso. Não tem esse tipo de comportamento. Não discuta com a pessoa sobre se ela deve viver ou morrer, como se você tivesse a possibilidade de decidir isso para ela, tá? Então isso também não vai ajudar. E sempre esteja disposto a ouvir. Mesmo que você já conheça a história da pessoa, ouça. Porque lembra que eu falei lá atrás? Quando a pessoa fala, ela desabafa, ela coloca para fora toda aquela pressão interna que ela está sentindo, todo aquele sofrimento, aquela angústia, vão diminuindo, e isso pode sim diminuir a probabilidade de ela tentar um suicídio. E claro, não podia deixar de falar, incentive a busca de ajuda profissional. É importante falar que a gente, em todas essas dicas anteriores que eu falei, a gente está fazendo aí o papel de amigo, o papel de uma pessoa leiga, para que a pessoa possa desabafar. Mas isso não é substituto de uma ajuda profissional. Então quero deixar aqui essa recomendação de buscar ajuda profissional, um psicólogo, um psiquiatra. Muitas vezes vai precisar medicamento sim, tá, gente? E eu fui uma dessas pessoas que precisou medicamento no momento de crise. Acho até que na época que aconteceu o fato, eu demorei demais para procurar ajuda profissional, porque eu achava que sozinha eu podia dar conta de tudo. E quando chegou a acontecer, cheguei a entrar em ideação suicida, eu já estava muito para baixo, sabe? Eu já estava muito no fundo do poço. Então não espere, se você está ouvindo aqui, você está passando por isso, não espere chegar lá no fundo do poço, tá? Busque ajuda profissional, que eu tenho certeza que você pode criar uma realidade diferente, você pode construir um mundo diferente. E queria deixar aqui uma mensagem final, né? Já reforçando o que eu falei lá no começo, que o suicídio ele pode ser prevenido com diálogo, com apoio, com ações simples e modestas. Como aquela pesquisa que a gente comentou lá no início dessa live. Cartas de apoio e de cuidado diminuíram o índice de suicídio em pacientes psiquiátricos. Então, preste atenção nas pequenas ações, nos pequenos gestos, num bom dia que você pode dar, num boa tarde que você pode dar, num muito obrigado, num ato de gentileza. Sabe aquela frase que diz gentileza gera gentileza? Se a gente pensar profundamente no que a gente explorou hoje, a gente pode dizer que uma gentileza pode salvar vidas. Já pensou nisso? Uma carta de apoio foi uma gentileza e aquilo ajudou a salvar vidas. Então quero deixar essa mensagem aqui para vocês. Espero que esse conteúdo realmente tenha sido útil. A gente encerra aqui as nossas lives do mês de setembro. Mas não vamos parar de falar sobre saúde mental, tá? Da pessoa autista, porque é uma coisa que está sempre muito presente. A gente sempre gosta de estudar muito, tanto eu quanto o Miguel. E espero que de alguma forma essa live possa ter ajudado você que nos ouviu. Se você achou que o conteúdo é importante, clica aqui no aviãozinho e manda para a primeira pessoa que você lembrar, que você pensar, porque talvez seja justamente a pessoa que esteja precisando assistir esse conteúdo. Um grande abraço e até a próxima live, que ainda não temos marcado, mas a gente vem com novidades por aí. Tchau, tchau!